Bom dia. Tô me arrumando para sair. E aí? Que tal morrer jovem o mais tarde possível? Não se engane, a máquina da juventude já foi inventada e está esperando você nas estradas da vida. Vamos para um breve rolê? Bom, tô quase pronto. Aqui é a jaqueta. Tô levando um colete. É um colete que eu uso para corrida. Tem um cantil de água aqui. 1,5 litro, 2 litros na verdade, de água. Então, com esse cantil vai evitar que eu beba de algum lugar que eu não queira. A garrafa não vai cair no chão. É isso aí. Essa viagem foi feita para fazer a primeira revisão. Eu moro aqui em Petrolina, no extremo oeste de Pernambuco, e eu fui fazer a revisão ali em Salvador. É exatamente isso, a capital da cultura. Aí, meu coração pulsa fora do corpo. Pois bem, saí de Petrolina, todo aparamentado, antes das 5 da manhã, arrumei os aplicativos, aí é o aplicativo da GoPro para nivelar a GoPro e fazer a melhor filmagem possível para vocês. Saí de Petrolina, sentido Salvador, e nesse percurso a gente vai se arrumando, né? Eu bem que poderia falar do Vale do São Francisco, a região do polo Petrolina Juazeiro. Ela é responsável por mais de 99% da produção de mangas in natura do Brasil, e estas que são exportadas para os Estados Unidos, Europa, Japão, chega aí de avião. Poderia falar dos 92% de uvas que são produzidas aqui na região, tanto para o Vale São Francisco como para o Brasil inteiro, assim como o resto do mundo. Sim, eu poderia falar de Petrolina, que no passado foi chamado de Passagem do Juazeiro, hoje conhecida como a Terra dos Impossíveis. Sim, Passagem de Juazeiro, porque o processo migratório do sul, sudeste e centro-oeste para o norte, nordeste passava aqui pela Bahia, norte da Bahia, chegando até Juazeiro e atravessando o Vale do São Francisco, o Rio São Francisco, e daí foi fundada essa cidade. Bom, eu estou aqui avaliando nossas bagagens, porque a recomendação básica é, depois de uns 2 quilômetros, pare para verificar as bagagens, não é? E assim eu fiz, verifiquei se estava tudo certinho. E aí, voltando a todo o processo, saí sentido Juazeiro, que é uma cidade co-irmã de Petrolina. É ali do outro lado do rio, como costumamos chamar aqui na região. Pois é, essa região de Petrolina é hoje a cidade com o melhor indicador de qualidade de vida entre todos os municípios do Nordeste brasileiro. E aí inclua-se as capitais. Indicador esse relacionado a desafios da gestão pública, que envolve sustentabilidade, segurança, saneamento, entre tantas outras coisas mais. Aqui é a alça de subida para atravessar o Rio São Francisco pela ponte tão conhecida, Juazeiro, Petrolina, Petrolina, Juazeiro. E nessas placas você vai começar a perceber que trata-se de uma artéria que vai dar aí no nosso querido Sudeste, sentido Rio de Janeiro.
atravesso a ponte, que do meu lado direito aqui estaria Sobradinho, o maior lago artificial do mundo, um dos maiores. Do lado esquerdo você vai ver à esquerda Petrolina, à direita Juazeiro, e aí você vai dar na Foz. Bom, essa ponte tem um pouco mais de 800 metros e foi muito conhecida no passado por causa dessas duas torres que aparecem aí à sua frente. Sim, essas torres foram as torres emblemáticas aqui da região, porque esse rio, um rio muito navegável, ele servia justamente para a passagem de barcas. Hoje está assim. No passado já funcionava dessa forma. Entre essas duas torres passava o vapor e os alimentos e tantas outras mercadorias para a região daqui do nosso Nordeste. Atravessando a ponte, nós vamos agora chegar ao outro lado, que é a margem de Juazeiro, já entrando na Bahia. Esta cidade, ela é um local central para todo o Nordeste. Entre Petrolina e Juazeiro, a distância para os maiores portos aqui do nosso Nordeste é de pouco mais de 500, 700 quilômetros. Então, passando um compasso, você consegue percorrer toda essa região com pouca distância. Então, é um excelente centro logístico. Bem, seguindo aí a viagem, nós já estamos em Juazeiro. E eu poderia falar também de Juazeiro, a terra do João Gilberto, da Bossa Nova. Eu poderia falar de Ivete Sangalo, é a terra de Dani Alves. Pois é, pertence à Bahia, esse estado com uma área maior do que o da França, com 560 quilômetros quadrados, 14 milhões de habitantes, apenas a quarta maior capital, ou melhor, o quarto maior estado populoso do Brasil. É um estado com muitas divisas. Vamos conhecer que do Centro-Oeste, Goiás, Tocantins, do Nordeste, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Piauí, e do Sudeste, Espírito Santo e Minas Gerais. Sim, o estado da Bahia é gigante, é a terra-mãe do Brasil, é a terra-mãe onde a exploração portuguesa começou por aqui com Pedro Álvares Cabral. O percurso ele continua e você vai perceber que o mapa da Bahia ele é imenso e a gente segue em uma estrada que é predominantemente de retas, grandes retas. Entretanto, o asfalto de pista única, ele é essa maravilha daí, 98% dele. Por ele percorre muita exportação, muito comércio. E aí, como eu gosto de vivenciar o nascer do sol na estrada, pois bem, chego em Senhor do Bonfim para fazer o primeiro abastecimento. Nós temos um custo de combustível aqui na região dos maiores do Brasil. Hoje está beirando R$6 o litro da gasolina comum. E aí está o consumo. Mas essa estrada é uma estrada conhecida por animais que trafegam a sua margem e é hoje tida como o segundo maior índice de acidentes decorrente por causa dos animais. Mas todo o estado ele é bem guardado com as devidas precauções. Em um momento a gente entra na BR-324 lá em Capim Grosso, continuando descendo aí para o estado, pelo estado da Bahia, no centro baiano. A gente vai percorrer uma estrada que ela é sempre simples, mas que muito bem guardada. O percurso ele se encaminha para a Feira de Santana, onde eu fiz o segundo abastecimento. Em média, a cada 200, 250 quilômetros é uma praxe minha fazer esses abastecimentos. E aí a gente encontra a maior BR pavimentada do Brasil, com mais de 4.400 quilômetros. Hoje, esse percurso está em duplicação. Ainda não terminou, então trata de um processo bastante trabalhoso. Quem passa de moto por aí, de carro também. Bom, eu já estou aí no centro de Feira de Santana, chegando ao centro de Feira de Santana. Eu queria que vocês observassem os pequenos buracos que existem na via. São poucos,
mas precisa ser observado para motos como a minha, com perfil baixo. Então, não é de se assustar que você perceba várias pessoas atravessando essa BR, e aí, como todo bom baiano, sem pressa. Nós vamos observar que as sinalizações estão bem confortáveis. Nesse momento, você vai observar o ponto mais intrigante de toda essa viagem. A BR sinaliza a entrada para a direita para o Rio de Janeiro. Ótimo. E aí, na sequência, você vai perceber que a sinalização é para ir em frente. E aí? É o grande maior problema de quem segue para o Sudeste. Você vai entrar à direita ou vai seguir em frente? E aí, na terceira placa, nós vamos observar que sim, o sentido é à direita. E a placa diz que é direto. Pois bem, é aí o ponto onde você chega na BR-116, muito conhecida por ligar o sul do país a Fortaleza. Bom, é verdade que essa alça de entrada à direita, que vai fazer um balão, fazendo parte de um cinturão viário de Feira de Santana, que é o segundo maior município do estado da Bahia, perdendo apenas para Salvador, ela vai servir para desviar o trânsito, não passando por dentro da cidade. Mas aí é onde está o grande gargalo de todo esse percurso, porque na prática você vai percorrer esses primeiros quilômetros nessa via de acesso lateral de Feira de Santana, mas você vai perceber que esse na realidade trata-se do maior gargalo da viagem, porque Feira de Santana é uma cidade gigantesca, movimenta a economia do interior da Bahia, e a partir de agora nós vamos enfrentar justamente os obstáculos da viagem. Mas para que pressa, se a melhor perspectiva da Harley é estar sobre ela, não é não? Então a gente vai curtindo um pouquinho, percebendo que alguns motoristas relaxam um pouquinho e vão permitindo você passar, outros não têm esse hábito, muito comum no Sudeste, aqui não é muito comum, e aí a gente vai sofrendo um pouquinho, porque na verdade a gente sai de 4h30 da manhã de Petrolina com um clima bastante ameno, bastante confortável para fazer todo esse percurso. Só que o nosso sertão é um sertão bastante quente, de poucas chuvas, apesar de estar bastante nublado, estava bastante quente nesse horário. O meu horário da revisão na New Bahia Harley Davidson era de 11 horas, então eu tinha um pouco de pressa para chegar, e a intenção é percorrer no horário mais confortável possível. Para essa nossa região, a indicação é que se faça no horário da manhã bem cedinho, ou no final da tarde. É verdade que a gente vai sofrendo um pouquinho com o calor, principalmente se você tiver com a estrutura de roupas fechada. E aqui eu estava com a jaqueta de couro, então não foi tão calorento assim. Usei uma segunda pele por baixo para refrescar melhor, segunda pele de verão, e a gente vai percorrendo, e esse vídeo vai justamente provar a vocês que esse gargalo da viagem é o que termina tornando a viagem mais lenta. O percurso não é mais do que 550 km, mas para quem sai bem cedo, percorre boa parte da pista em um tráfego bastante leve, moderado, no máximo, com caminhões em algumas cidades. Mas a partir das 10h30, 11 horas, você começa a perceber o trânsito bastante mais pesado. E aí eu estava nas imediações do final, quase no final da viagem, já no último terço da viagem, porque a partir de Feira de Santana, após esse percurso aí, nós vamos sair dessa alça, dessa via lateral da cidade, esse anel viário, e a gente vai entrar na pista duplicada. Então a partir daí não tem por que se preocupar com relação à via de mão simples. A minha pretensão é justamente chegar a New Bahia Harley Davidson, fazer a revisão e seguir direto para Recife no dia seguinte. O que eu posso falar mais para vocês a respeito desse percurso?
Por se tratar de uma pista simples, a maior preocupação é com relação às ultrapassagens, mas são muitas retas, é uma região bastante plana, com poucas montanhas, poucos aclives acentuados e declives acentuados. Então dá para desenvolver bastante a velocidade. Eu me preocupei em manter uma velocidade moderada, porque eu estava ainda nos primeiros quilômetros, ainda para fazer a primeira revisão da Harley, e eu me preocupo com relação a esse processo, esse período de amaciamento do motor, se é possível chamar assim. Por se tratar de longas retas, o grande detalhe é que é uma pista que tem sentido norte-sul ou sul-norte, né, dos hemisférios. Então, seja no nascente ou no poente, o pôr do sol, você não vai sentir nenhum desconforto, porque o sol vai nascer de um lado da pista e vai, no entardecer, deitar-se do outro lado da pista. Então, como ponto negativo, nós temos aí esse momento aí onde a BR-324 se encontra com a 116, que é justamente o momento em que existe aí o processo de duplicação da estrada. São poucas lombadas eletrônicas, mas existem muitas lombadas físicas, pouquíssimo sinalizadas. Então é importante considerar esse detalhe bastante delicado para evitar acidentes. Os animais, eles costumam aparecer trafegando nas laterais durante o dia, mas à noite eles aproveitam o momento do calor da pista para se deitarem ao lado ou no meio da pista. Então, o grande detalhe é, como outro ponto negativo da estrada, é você evitar o período da noite, porque a intenção é evitar justamente esse momento de risco. É também um processo, um percurso que os caminhoneiros fazem à noite e no final da tarde. Esse climazinho frio, ele é possível sentir de manhã cedo, e o período do meio do ano na nossa região, os meses chamados BRO, setembro, outubro, novembro, dezembro, são meses mais quentes aqui na nossa região. O horário da revisão, como eu disse, já era de 11 horas, então eu não tinha muito tempo para perder. Eu fiz os abastecimentos já no dia anterior para sair abastecido e calibrado, e fiz o primeiro abastecimento já fora de Juazeiro para pegar um custo de combustível menor, na cidade chamada Senhor do Bonfim, e aproveitei para seguir viagem e só abastecer em Feira de Santana, porque a intenção de Feira de Santana eu seguiria com autonomia suficiente para chegar em Salvador e não ter nenhum problema de combustível. De Salvador eu precisei fazer o terceiro abastecimento para seguir viagem para Recife no dia seguinte, mas daí já são spoilers para o final do filme, pois, como vocês estão vendo, caminhões, motos, carros, é o trânsito local, né, e que vai exigir muita paciência das motos grandes como as da Harley. E aí conviver com esse trânsito não é fácil, porque tanto o trânsito de ida quanto de vinda ele é intenso. Quem gosta de engenharia de trânsito vai saber que aí é quase que um engarrafamento parado. Existem muitos semáforos de vias que cruzam essa parte da pista, então você vai ter necessidade de enfrentar esse trânsito se estiver aí passando como eu estou passando, por volta das 9h30 da manhã. Logo nós vamos terminar esse anel viário para seguir para Salvador, e aí você vai recordar daquele momento lá das placas sentido Rio de Janeiro, em que em algum momento era para seguir direto, em outro momento para fazer a convergência à direita, como eu fiz, porque é o mesmo sentido de Salvador. A gente vai percorrer essa alça viária, esse anel viário, e ao término desse anel viário vai existir uma outra placa, e aí vocês vão acompanhar comigo essa outra placa, justamente dando sentido a quem quer seguir direto
para o Sudeste, pela BR-116, sem passar pelo litoral da Bahia. Então, este é um percurso muito comum para aqueles que querem chegar até Fortaleza, saindo do sul do país, do Sudeste, sem passar pelo litoral do Nordeste. Um pouco difícil não querer curtir o litoral nordestino, mas cada um tem um objetivo a cumprir, né? É fato que esse percurso aí é um percurso muito usado pelos caminhoneiros, tanto no escoamento da produção agrícola do nosso Nordeste, de Tocantins, interior da Bahia, Pernambuco, como também descendo para do centro do Brasil, ali no Nordeste, para o Sul-Sudeste, como de caminhões, carretas subindo, cegonhas subindo, para abastecer o Brasil, o norte e nordeste do Brasil, com os carros que são produzidos na região do ABC e tudo mais. Pois bem, estamos terminando aí o anel viário, e aí a gente vai perceber que a convergência agora é para Salvador, à direita, a segunda saída à direita, e o Rio de Janeiro seguir direto. Então, a partir daí não tem problemas. O grande detalhe é antes de chegar a esse anel viário, irmos para o objetivo da viagem, que é chegar à concessionária da Harley Davidson. Uma experiência maravilhosa, diga-se de passagem. O que eu posso dizer para vocês é que fazer uma viagem solo é maravilhoso. Eu curto bastante fazer a viagem solo, até porque a gente vai ter mais liberdade de parar para bater fotos, de desenvolver a velocidade que desejar, sem pressa. Você não se preocupa com o irmão que está em algum momento de risco. E é isso aí. Já estamos terminando o anel viário. E agora a gente segue pelo aplicativo do Relive até Salvador. Aí tudo isso aí é pista dupla, então não tinha por que ter pressa, mas é aí onde dá a vontade de testar um pouquinho a moto, né? Já cheguei aí na grande região metropolitana de Salvador, percorrendo, passando por 3 pedágios, eu chego a New Bahia Harley Davidson. Então aí tem um pouco mais de 6 horas e meia, com uma média horária de mais 76 km por hora, tá bom demais. Aí o recebimento do nosso querido Júnior, da New Bahia, a moto entra, aproveita aí um pouquinho da minha experiência. Aproveitando para bater umas fotos, existem 3 Harleys lá em cima extraordinárias. Galã, não? Se não fosse pela falta de cabelo, me tornaria um artista, não?
Pois bem, a New Bahia Harley-Davidson atualmente é a única no Nordeste, a única concessionária no Nordeste. Recentemente a New Road Harley-Davidson em Fortaleza fechou e a partir de fevereiro de 2021 a New Bahia reina aqui na nossa região. É a única em atuação no Nordeste e é a responsável pelo Point Service, tanto em Fortaleza como em Vitória. E aqui está o custo da nossa manutenção. Um pouco polêmico, mas é isso. Tem que enfrentar. Aqui a nossa hospedagem, o último abastecimento já no dia seguinte, o spoiler, né? O que está por vir, e a média de velocidade de 78,9 km por hora. Uma média muito boa, uma média horária muito boa para percorrer todo esse processo. A gente vai se encontrando por aí e até o próximo vídeo. Bora raspar as pedaleiras, nação estradeira. Um forte abraço. Tchau, tchau.